canto com alegria. Permitam-me como que prolongar a liturgia da palavra, proclamando uma palavra que é condada pelo Espírito Santo, que interpreta esta palavra para a humanidade. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Jesus Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração, porque a sua comunidade é formada por homens que, reunidos em Cristo, são guiados pelo Espírito Santo na sua peregrinação em demanda do reino do Pai, e receberam a mensagem da salvação para comunicar a todos os homens. Por este motivo, a Igreja sente-se real e intimamente ligada ao gênero humano e a toda a sua história. Palavras do Concílio Ecumênico Vaticano II, a última manifestação solene do magistério da Igreja reunida em Roma e que dá norte ao peregrinar da Igreja no mundo de hoje. Querido Mestre, nosso Padre Campos, que tenho a alegria de conviver e celebrar esta Eucaristia com o seu rebanho. Estimado Diácono Almi, queridos seminaristas, irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa Francisco nos diz que uma pregação deve ser constituída de 3 elementos: uma imagem, uma ideia e um sentimento. Eu vou provocar atrevidamente uma brevíssima catequese sobre o mistério da comunhão e missão da Igreja de Cristo, que somos nós nesse momento. Atrevida porque estou diante de um mestre de sacramentologia e de eclesiologia ali sentado, mas também é minha área de mestrado na teologia. Um homem que de liturgia entende muito bem. Eu vou partir de uma imagem para chegar de maneira concreta à realidade que o Espírito Santo pede à Igreja através de Papa Francisco e do seu magistério, todos os bispos, os sucessores dos apóstolos espalhados pelo mundo inteiro. Há algum tempo nós escutamos insistentemente a palavra sínodo. É uma palavra de ordem, uma palavra de norte, um estímulo para que a Igreja possa, em atitude de escuta, enquanto peregrina missionária neste mundo, escutar o eco do coração de Deus e de toda a humanidade no seu seio. É como se de fato Maria estivesse na despensa, no subsolo, no porão, na sacristia, e chamasse a nós, prolongadores do ministério de Jesus Cristo no mundo e na história, para dizer-nos, como mãe da Igreja, como imagem da Igreja, como escutamos nas bodas de Caná, a humanidade está sem vinho.
Jesus Cristo precisa desposar, dar alegria, dar vinho novo à humanidade. E ele depende dos seus servos. Para entendermos o que é um sínodo, é necessário partirmos daquilo que nos constitui igreja. E aqui essa imagem, cuja intenção é provocar uma catequese humana, litúrgica e pastoral. Por gentileza, todos os jovens do Desafio Jovem aqui no altar. Todos os jovens, vocês não entraram, não se misturaram com o povo, não acenderam as velas? Eu quero todos aqui, inclusive o coordenador. Eu não sei se tem ministério de núcleo, é assim que chamam hoje, né? Essas coisas, enfim. Por gentileza, o coordenador dos coroinhas está aqui? Pronto. O coordenador e o vice-coordenador dos coroinhas. Quem é o coordenador do Desafio Jovem? Ou coordenadora? Quem é Paulo? Ele está aqui? Cadê Paulo? Está lá embaixo? Ok, mas quem é que o vice-coordenador? Você o representa? Pois bem. Somos o núcleo? Ok, então vai lá para trás do altar, o núcleo. Vai lá, ok. Coordenador e vice-coordenador dos coroinhas atrás do altar, por gentileza. Espero que as mãos estejam higienizadas, mas vamos quebrar um pouco o protocolo. Deite-se as mãos em torno do altar. Coroinhas também. Formem um círculo. Vão mais 3 pessoas ou 4. Formem um círculo em torno do altar. Podem formar um círculo, deem-se as mãos. Tá bom? Fechem o círculo. Eu pedi para fechar um círculo. Vocês estão entendendo? Não, vocês ficam aqui. Vocês podem subir. Subam ao altar. Sem medo, gente. Fechem o círculo agora. Pronto. Ok? Vocês, uma filiana aqui na nave. Uma filha indiana. Eu quero mais alto aqui. Sim. Gente, é difícil formar uma filha indiana. Cadê a agilidade dos jovens? Pronto. Padre Campos, me corrija se eu cometer algum erro. Muito embora acho muito difícil cometer. Primeiro, o lugar mais importante do templo, daquilo que chamamos casa de Deus enquanto estrutura, porque a primeira casa, a morada de Deus, é a nossa própria vida, o nosso coração, o nosso corpo. Como dizia São João Paulo II, o lugar mais ignorado da presença dele. O lugar mais importante do templo, da casa de Deus, não é o sacrário, é o altar. Se não for a mesa do altar, o sacrário não existe. E não tem sentido. Porque ele se fez alimento para, de fato, nos alimentar, nos nutrir, ser mastigado pelos nossos dentes. Eu sou amante da liturgia e da teologia oriental. E os nossos irmãos orientais pedem que quando a gente recebe a Eucaristia, o pão consagrado, a espécie consagrada, a gente mastigue, para a gente ver até que ponto Deus quis estar conosco. A igreja nasceu assim, em torno de uma mesa. Ela foi constituída assim, em círculo, presidida por Cristo, circundada. Os relatos só contam dos apóstolos, mas talvez não existisse ali só apenas os apóstolos, os dois. Uma pergunta: vocês têm uma mesa em casa?
Tem? Uma segunda pergunta bem cabelosa e é bom que não respondam, porque os lábios às vezes traem. Ordinariamente nós temos 3 refeições ao dia em torno da mesa, não é assim? Pois é, temos 7 dias na semana. Não responda em voz alta. Pelo menos uma das refeições da semana reúne a família em torno daquela mesa, ou não respondam, porque as palavras e as cabeças traem. Vocês conseguem reunir todos de casa pelo menos uma das refeições das 3 diárias durante os 7 dias da semana ou não? Sabe por quê? O altar na casa de Deus é o prolongamento daquela mesa. E aquela mesa deve ser o prolongamento no lar do altar, desta mesa. É em torno de uma mesa que a família é constituída dentro de casa. E é em torno de uma mesa que a igreja também é constituída, família de Deus. Em torno dessa mesa é estabelecido, antes de tudo, o diálogo. Um pai que senta e fala ao coração dos seus filhos, como estamos fazendo agora na liturgia da palavra. E um pai que dá a si mesmo no alimento que nos fornece. O próprio filho, feito alimento no pão e no vinho, depois de comungá-lo em sua palavra. O que é que deve acontecer dentro de casa? O que é que acontece às vezes dentro da mesa? Eu sou capelão da comunidade Vida Nova, há 4 anos eu escutei uma confissão. Chegou o casal e os 3 filhos, né? Para dar uma área, a gente precisa fazer uma confissão comunitária. Eu disse, não posso não. Vou falar publicamente porque é testemunho hoje, né? Público. Então, eu disse, o que foi que aconteceu? Não, Padre Almário, quando a gente estivesse confessando como família, o senhor vai entender o que foi. Eu disse, tudo bem, podem falar. Não, Padre Almário, sabe o que foi que aconteceu? É porque estávamos numa janta e começamos a discutir em torno da mesa. E o senhor fala tanto que a mesa é um lugar sagrado, que chegou uma hora da discussão que eu peguei a caneca de café quente e joguei na minha esposa. Ela pegou cuscuz e jogou em mim. Os filhos começaram a rebolar tudo que tinha um na cara do outro. Eu olhei, vocês estão rindo, né? Só que eu olhei e disse, graças a Deus isso aconteceu. Eles olharam para mim e disseram, Padre Almário, o senhor está dando graças a Deus? Pois é, porque isso aconteceu hoje numa família, está a coisa mais rara do mundo. Porque qual é a família que para conviver em torno da mesa em uma das refeições? Estão entendendo? Quantas vezes nós escutamos uma palavra que Deus dirige ao nosso coração e a gente não gosta? Quantas vezes Padre Campos pegou o microfone numa homilia e disse coisas que a gente não gostava? Quantas vezes vocês vão escutar daqui a pouco coisas dos lábios de Padre Almário que talvez você não goste, mas é Deus que está falando. E esse diálogo é estabelecido também em confrontos. E aquilo que a gente não concorda. Contudo, é a vontade amorosa de um pai que quer dar sentido à nossa vida, nos nutrir com a sua palavra, nos salvar e nos redimir através dela. Tudo isso começa em torno da mesa. Só que tem um detalhe. A igreja no início se encontrava assim, em círculo. E aqui uma lição humana. Os primeiros espaços litúrgicos não era assim que acontecia, Padre Campos. A comunidade não era constituída em comunhão circular para expressar o sentido realmente da essência da igreja, que é comunhão na Trindade. Pois é, só que com o passar do tempo, ela foi crescendo, a comunidade foi crescendo e vieram os grandes templos, catedrais, as basílicas. Aí infelizmente nós tivemos que nos sentar
E aqui um problema, liturgicamente falando. Se nos sentássemos e nos percebêssemos como igreja desta forma, aqui tem alguém mais importante do que o outro? Não, né? Só que tem um problema. Existe um ditado ou uma imagem chinesa que é muito interessante. Os chineses dizem que cada ser humano carrega dois pesos, dois fardos. Um na frente e outro atrás. É como se eu estivesse aqui com duas mochilas. A mochila da frente são minhas virtudes e qualidades. Está tudo na minha frente, eu enxergo tudo. E as minhas fraquezas, as minhas limitações, as minhas misérias estão aonde? Por isso o ditado, macaco nunca olha. Estão entendendo? Estão? As virtudes na frente. O que não presta? Pergunta: se nos sentássemos como igreja dessa forma, teria como você ver, bisbilhotar, fofocar, fuxicar o defeito dos outros? Não. Você só vê o que aqui? As virtudes. Vocês estão vendo? Agora, se eu me sento assim, se eu vivo em fila indiana, preste atenção. Quem está aqui na frente só olha para o próprio, mas quem está atrás dele vive vendo os defeitos do outro e só vê suas qualidades. Vocês estão vendo? Eu tenho certeza que na paróquia de São Sebastião não acontece isso que eu vou dizer. Para vocês entenderem como pedagogicamente é difícil a gente entender o mistério da comunhão eucarística sentado dessa forma. Pronto, as pessoas preferem chegar na casa de Deus e ir lá no último. Eu creio que isso não acontece na São Sebastião. Aí, olha, você senta no último banco, ao lado de uma amiga, e tem a matriz inteira diante de você. Aí, vem cá, Chico, vem. Aí esse senhor passa aqui, né? Quando ele passa, as costas dele foi vista, né? Menina, tu estás vendo que ele está entrando aqui. Tu estás, olha, eu conheço esse sem vergonha. O que ele está fazendo? Gente, não é assim? A gente se senta olhando para as fraquezas e misérias dos outros, enquanto as nossas virtudes estão sempre aonde? Na frente. Está na hora não, você está só começando. Vamos lá. Humanamente falando, deem-se as mãos. É tão fácil celebrar a comunhão, né? Por quê, hein? Vamos lá, continuar. Todo mundo fala das grandes potências econômicas do mundo e bélicas. Aí, olha. Os Estados Unidos, Rússia, China, está tudo aqui na frente, não é? Pronto. Só que quem está lá atrás, quem está lá onde? Como é que a gente convive? Vamos para a igreja. Aqui tem pastoral do dízimo, pastoral litúrgica, pastoral da catequese. Só uma pergunta. Qual é a mais importante? Tem alguma? Se vivêssemos em unidade e comunhão em torno do altar, tem alguma pastoral mais importante do que a outra aqui? Tem? Mas se vocês viverem na paróquia como uma disputa, olha aqui a fila. Olha a disputa. Não, o dízimo é o mais importante. Não, a catequese é mais importante. Não, olhe, o padre é mais importante. Meus irmãos, minhas irmãs, está aqui a imagem. O que é que acontece nas repartições, nas empresas, no âmbito político? Todo mundo critica quem está na frente e quem está lá em cima, mas todo mundo quer ocupar o lugar de quem? Pronto. Posso continuar?
Se essa sujeita cair, cai. Se essa jovem cair, ela tem algum suporte que a impeça de cair? Quem está atrás vai fazer o quê? Passar por cima. E fila que o quê? E ela vai ficar o quê? Todo mundo fala de quem está na frente, mas todo mundo quer ser o mais importante e quem manda em tudo. Só uma pergunta. Pode ficar no chão. Dinâmica para funcionar tem que ser do início ao fim. Aí. Gente, olha para cá. Primeiro, quando a gente vive assim, ninguém fica olhando os defeitos dos outros. Só que com um detalhe, quando você tem duas mãos lhe sustentando, tem como o Padalmário cair aqui? Tem como alguém que tem duas mãos sustentando cair? Se nós vivêssemos como igreja dessa forma, ninguém era marginalizado, ninguém caía, porque daqui provém aquilo que chamamos de solidariedade. Ninguém cai e permanece no chão aqui. Posso continuar a imagem? Bendita a segunda leitura da Santa Missa de hoje. O Espírito Santo distribuiu dons, carismas e virtudes. Quem é o pároco de vocês? Ele é mais importante que vocês? Pode dizer, na cara dele. Também não. A um foi dado o dom, a outro foi dado esse dom, a outro foi dado esse dom, para que, mediante o mesmo Espírito, o dom dado a cada um seja colocado a serviço de quem? Padre Campos só é o mais importante quando ele vive para fomentar a comunhão e dar um passo adiante para em Jesus Cristo servir a comunidade. Aqui, ó. Você só é o mais importante quando você vive para fomentar a unidade e a comunhão, dá um passo no altar para servir a comunhão. É preciso partir da imagem verdadeira da igreja, para a gente entender o que é um símbolo. Dons, virtudes, qualidades dados a cada um, colocados em comunhão, comum unidade para todos. Isso é tão sério. Eu estou diante de um grande compositor. Eu preguei um retiro para alguns músicos desse país, lá na comunidade Canção Nova, ministrando a pregação, e eu chamava a atenção para uma coisa. Muitos compositores estavam lá. Hoje, cada vez mais, as letras que a gente escuta é apenas uma relação eu e tu. Perdemos o nós. Estamos perdendo nós. Me desculpe, eu acho lindo. Você está cantando Yeshua, tu és tão lindo, mas, meu irmão, minha irmã, a cruz não é só feita de uma vértice. Para estar em comunhão com Deus, eu tenho que estar em comunhão com o outro. Por isso que no nosso tempo nós cantávamos igualdade, fraternidade, nesta mesa nos ensinais as lições que melhor educam, na Eucaristia é que nos dais, ou senão fazemos comunhão, construindo a unidade, é nossa vocação servir a comunidade, com Cristo nosso irmão, no sertão ou na cidade, o irmão entre os irmãos. Dimensão escatológica. Eu estou celebrando esta Santa Missa também por uma mãe na minha vida sacerdotal, que eu não tive como participar da missa de sétimo dia. Nossa querida Lelé, Nazaré. O que é a comunhão dos santos? Nazaré não vivia aqui em comunhão com vocês? Não proclamava as intenções? Quando a pessoa faz sua Páscoa definitiva para a eternidade, a comunhão continua. Ela dá um passo à frente
está vivendo aonde? Em Cristo, na comunhão dos santos. Onde São Sebastião, com todos os santos e santas, vive, sustentando a comunhão da igreja. Esta imagem está clara? Está clara? Hein? Pronto. Uma salva de palmas para o jovem. Porque vocês podem voltar para os seus lugares. Muito bem, seja bem-vindo. Meus irmãos, minhas irmãs, a imagem foi acolhida, vocês entenderam? Pronto. Assim nasceu a igreja, assim Jesus Cristo deseja que sua igreja viva. Aqui está a identidade visível pedagogicamente da igreja. Só que o que é que está acontecendo? Trago a imagem dos discípulos de Emaús. O que é um símbolo? No mesmo dia da Páscoa, da ressurreição, 2 discípulos voltavam de Jerusalém para um povoado chamado Emaús, cansados, abatidos, decepcionados. Aquele no qual eles tinham depositado a esperança e a fé, morreu e foi sepultado. No meio do caminho, um peregrino, um forasteiro, apareceu ali ao lado deles e perguntou: o que vocês andam discutindo pelo caminho? O que é um símbolo? É o Espírito Santo que se aproxima como um verdadeiro tempo de graça sobre a igreja para escutar. Escutar o quê? As necessidades desta igreja. E através dela, as necessidades de toda a humanidade. Como vocês estão? Como está o mundo ao qual vocês foram constituídos e enviados em missão para ser fermento do reino de Deus? É o momento em que o Espírito Santo faz com que a igreja pare. E aqui é necessário. Eu estudei psicologia. Eu vou provocar uma reflexão para os casais e família que estão aqui, para vocês entenderem o que é um símbolo. A psicologia hoje chama a DR, discutir relação, né? Eu chamo BPIF, bate-papo informal familiar. Explico para vocês. Quem é casado aqui, levanta o braço. Só uma pergunta. Pelo menos uma vez por mês, vocês se sentam com o casal para discutir a relação? Escutarem-se mutuamente? Segundo, como família, vocês sentam para se escutarem? Eu acho tão lindo a dinâmica da Sagrada Família. Deus primeiro falou diretamente a Nossa Senhora, depois falou através dos sonhos diretamente a São José. Mas chegou o momento em que Deus falava a São José através de Nossa Senhora, e falava a Nossa Senhora através de quem? De São José. E falava ao seu filho Jesus através de quem? Dos seus pais, aos quais Jesus era obediente, ou seja, sabia escutar. Só uma pergunta: vocês sentam com os filhos de vocês para planejar a família, para rezar juntos, para se escutarem mutuamente? Eu vou fazer aqui um estímulo, gente. Pelo amor de Deus, falo da autoridade de psicólogo agora.
se os pais sentassem, pelo menos uma vez por mês, com seus filhos, para abertamente e na humildade se escutarem. A esposa que escuta a Deus através do esposo, o esposo que escuta a Deus através da esposa, os filhos que escutam a Deus através dos pais, mas também os pais que escutam a Deus através dos filhos. É preciso muita humildade para se viver um sínodo. E vocês já começam a entender o que é um sínodo. O que o Papa Francisco, como instrumento do Espírito Santo, está querendo para a igreja. O que é um sínodo é aquilo que deveria acontecer em toda a família, pelo menos uma vez por mês, dentro de nossos lares. Um esposo que escuta a Deus através de sua família, a esposa que escuta a Deus através de sua família, os filhos que escutam a Deus através de sua família, e uma família que escuta a Deus através dos filhos. É simples. Se os pais planejassem as coisas, está aqui os pais de Arthur, muito bem. Aqui um casal que eu quero muito bem com isso. Se todo mês eles sentassem e dissessem: Arthur e os irmãos, meus filhos, papai ganha isso, meus filhos, mamãe ganha isso, nossas contas mensais são essas, está aqui a conta de luz, está aqui a conta de água, está aqui a conta do telefone, da internet, está aqui as nossas despesas com vocês e com as compras. Se vocês discutissem até o que vocês ganham, filho nenhum colocava vocês em prejuízos, porque eles participariam com vocês dos gastos das famílias de vocês. Mas o que é que vocês fazem? Vocês estão entendendo o que é sentar para escutar-se mutuamente? As correções fraternas. Inclusive, eu acho tão lindo, nosso Senhor Jesus Cristo é um motivo, um estímulo para nós padres. No meio de sua missão, ele chamou os apóstolos para um balneário, para uma casa, para a beira de um mar, de uma praia. Lá ele nos ensinou o sentido da autocrítica. Me diga uma coisa, o que é que as pessoas estão dizendo a meu respeito? É como se Padre Campos chegasse com um conselho pastoral e dissesse: o que é que as pessoas acham e pensam de mim? Ele precisa ter a humildade para a reportagem. Padre Campos, melhore nisso. Padre Campos, precisamos ver isso. Vocês estão já entendendo o que é um sínodo? O Espírito Santo está pedindo à igreja que ela pare para se escutar nos seus membros e escutar a humanidade no seu coração. E para isso a gente precisa ter humildade. Por isso que tem alguns bispos, padres e pessoas resistindo ao Papa Francisco. Por quê? Porque a igreja vai fazer uma autocrítica, vai parar para refletir como deveríamos fazer isso dentro de nossas casas, pelo menos uma vez por mês. Como deveríamos fazer isso seriamente uma vez por ano nas paróquias, nas nossas comunidades. Nos escutarmos para crescermos em comunhão, corrigir o que precisa ser corrigido, para que sejamos esperança e luz para a humanidade. Como é que uma família supera suas crises interiores? Se escutando humildemente. É preciso que o homem tenha humildade para escutar a Deus através de sua esposa e dos seus filhos, e vice-versa. Somente se escutando mutuamente a gente pode salvar o que nos foi confiado. Agora, para isso é preciso muita humildade, porque a gente está vivendo num mundo em que ninguém quer. Eu acho isso interessante. O grande Rubem Alves, um grande literato, um grande poeta, escritor, pedagogo do nosso país, que eu sou apaixonado por ele, dizia: se tem muito curso de oratória, né? Mas deveria ter curso de escutatória. A gente não tem mais paciência de parar para escutar as pessoas. Você não escuta, você quer dar respostas segundo suas razões.
Você não para escutar, você quer responder e jogar na cara do outro que você tem razão. Como é que a gente pode entender um sínodo se a gente não tem paciência de escutar as diferenças? Padre Campos, a igreja só é constituída pela renovação carismática católica? A igreja só é constituída pelo ICC? A igreja só é constituída pela pastoral da juventude? São vários cômodos, não é? Não são vários quartos na casa? Não são? Mas a mesa de jantar é o quê? A mesma, uma só. Em torno dela eu tenho que escutar um Deus que fala através do outro, que vive a mesma fé, mas não na espiritualidade que eu, mas cujo fim é único, Jesus Cristo e a humanidade. Eu preciso parar para escutar. Dentro de casa, os meus irmãos que crescem na fé comigo, com humildade, mas também a humanidade. O que é que a humanidade está sofrendo? O que é que ela precisa? Tudo isso deve ecoar no coração da igreja, para ela entender o que Deus quer dela para o tempo de hoje. Isso é o mistério do sínodo. O que é que o Papa Francisco vai fazer? Fazer com que a igreja inteira seja escutada em torno de Cristo do altar, para encontrarmos o que? Luzes para a humanidade. Aí a imagem das bodas de Caná, tão lindo, né? Nossa Senhora é a imagem da igreja. Meu filho, eles não têm mais vinho. A igreja precisa de vinho novo. A humanidade precisa de vinho novo, para a alegria voltar aos nossos corações, a esperança voltar aos nossos corações. Atenção, jovens do desafio jovem, atenção, coroinhas, o instrumento dessa esperança são vocês. Qual é o vinho novo que a igreja precisa? Qual é o vinho novo que a humanidade precisa? O que dizia o querido Papa Bento XVI: o mundo só tem uma novidade, essa novidade se chama Jesus Cristo. Mas para eu apresentar a boa nova de Jesus Cristo hoje no mundo, eu preciso dialogar com o mundo e escutar as necessidades, as angústias e as esperanças, as dores e alegrias e as alegrias da humanidade, que como igreja me foi confiado. E tudo isso se tornaria muito mais simples, mais fácil, se nós começássemos a viver dentro das nossas casas. Vocês são casados? Se levantem. Vem aqui na frente. A imagem da noiva são as núpcias, um de frente para o outro. Quantos anos de matrimônio? 24 anos. 34 anos de matrimônio. É linda a imagem das bodas de Caná. Nossa Senhora vivia onde? Quem ama, quem... Interessante, nós somos sempre procurados por aquilo que a gente pode dar, não é? Hein? Não é? Parece mais uma utilidade pública. Ai, padre fulano é muito bom na pregação, vamos chamar porque ele tem que pregar aqui. Então eu sou só bom porque eu só posso pregar, eu faço pregar. Não é assim, gente, não é assim. Então quer dizer que um padre que não tem o dom da pregação, da homilia, ele não é bom. Parece que nós só somos amados porque podemos dar alguma coisa, né? Quando o verdadeiro amor se manifesta naquilo que a gente falta. É nas nossas faltas. Maria vivia na cozinha, na despensa. Quem ama, ama nas faltas, não é naquilo que o outro pode dar. O verdadeiro amor é manifestado quando se falta alguma coisa e você está ali para suprir. No meio da festa, atenção, vocês vão gostar dessa. Padre Campos me corrija se eu estiver errado. Mas no tempo de Jesus, a festa de casamento tinha que durar 6 dias, com comida e bebida. Imagine isso hoje, você manter uma festa de 6 dias. Hein?
No meio da festa, o que foi que faltou? Naquele tempo, se faltasse o vinho no meio de uma festa de casamento, era sinal de que a desgraça, a maldição de Deus estava sobre aquele matrimônio. Interessante, se fosse hoje em dia, nós estávamos na sala, me desculpe, eu creio e espero que dentro da paróquia de São Sebastião não tenha isso. Mas tem gente que fica só urubu servando o que está faltando. Se você for para uma festa de casamento hoje e faltar buffet ou bebida, na hora mesmo, a cidade de Natal todinha sabe, o blog, não sei de quem sabe, você vai dizer, olha, eu estou na festa de fulano e ciclano, faltou comida, viu? Faltou bebida. Você, não é assim, gente. Você não sai falando. Pois é, o Wi-Fi, você dissemina para todo mundo. Quem ama busca soluções. Não fica dentro de casa ou da festa criticando. Me desculpe, a igreja, as nossas paróquias está cheia de gente que vive para criticar e olhar os defeitos dos outros. Mas quem se empenha para mudar a realidade e viver como igreja são poucos. Crítica se tem demais. Todo mundo fala, mas ninguém quer arremessar as mangas para encontrar soluções. O que é o sínodo? Eu estou percebendo que a igreja está faltando isso, a paróquia está faltando isso. Aí a gente vai lá para os bastidores. Não é divulgando nem criticando publicamente. Você chega no conselho, chega na cozinha. Como eu posso fazer para não passarmos por estes constrangimentos? Quem ama está onde está faltando as coisas. Não vive para criticar o que está faltando. Para um pouco. Às vezes você não tem a solução, mas eu vou deixar um desafio para vocês. Pode prestar atenção. Quando uma necessidade bate a porta da sua vida e de sua casa, talvez você não tenha a solução, mas sempre você sabe alguém que tem a solução para aquilo. Estou dizendo alguma mentira? Se alguma coisa bateu a sua vida por necessidade, você não pode não ter o que a pessoa está precisando, ou a situação está precisando. Mas você sabe quem tem, você leva. O que é que Nossa Senhora fez? Como é que deve se comportar um cristão? Como é que deve se comportar a igreja? O que é que está querendo fazer o Papa Francisco? Venham cá. Está faltando vinho. A igreja precisa de uma renovação, a humanidade precisa de respostas. Como é que a gente pode solucionar esses problemas? Vocês estão entendendo o que é um sínodo? Termino com o matrimônio. Quantos anos de matrimônio? 34 anos. Há 34 anos, tudo que faltava na tua vida, Deus concedeu a quem? Ao teu esposo. E tudo que faltava na tua vida, macho, Deus concedeu à tua esposa. Aqui, ó. O que falta está aqui. E o que falta aqui está aqui. E digo mais, sabe por que às vezes muitos impasses? Porque vinho nunca falta na vida dos esposos. Sabe o que é que falta? Sabe o que é que falta? O amor que faz com que você dê ao outro o que você retém. Não falta, é você que retém. Vocês querem a prova? Jesus Cristo. Eu vou deixar essa imagem com vocês. Jesus Cristo, em outra passagem do Evangelho, vai dizer: a quem muito foi dado, mais será dado. E a quem pouco tem, o pouco que tem será o quê? Deus te deu tantas coisas que estão aqui no teu esposo. E Deus te deu tantas coisas que estão aqui na tua esposa. Mas me desculpem, sabe o que é que acontece muitas vezes na vida matrimonial? O homem ou a mulher fica mais reclamando do que está faltando do que possui para dar ao outro.
Estou dizendo alguma mentira? Preste atenção. Mais do que você possui, do que está faltando do outro. Porque se você viver para cobrar o que está faltando, você não vai ser feliz nunca. Nunca. Deus o abençoe. Deus te abençoe. Uma salva de palmas. Isso falou também? Acompanhei. O que estava por trás da falta era o subsolo, o subconsciente de Dostoiévski e Freud. É o que nos falta, que nos engana. Nossa Senhora e Deus está no subsolo, no escondido, no inconsciente, para suprir as nossas necessidades. Queridos paroquianos de São Sebastião, espero que eu tenha cumprido a missão. Que vocês sejam aqui nessa paróquia essa expressão viva de uma igreja sinodal, que humildemente para escutar os apelos de Deus e da humanidade e da própria comunidade, para que o vinho novo que é Jesus Cristo possa preencher a vida de vocês, toda a realidade paroquial, vossos matrimônios, vossas famílias e através delas a igreja e toda a humanidade. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Eu creio em Deus, Pai onipotente, Criador da terra e do céu. Creio, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Eu creio em Cristo, nosso irmão, verdadeiramente homem Deus. Creio, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Creio também no Espírito de amor, grande dom que a igreja recebeu. Creio, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Cantemos a ladainha de São Sebastião, no Inário, página 18, número 28.